O que é a consciência? Veremos um pequeno ensaio sobre a consciência. A consciência é a presença de Deus em cada um de nós. Considerando que o espírito evolui desde a forma unicelular até o reino hominal, a consciência só se manifesta quando o espírito atinge a razão, já podendo distinguir o bem do mal, porque só a partir desta fase que este fiscal de Deus impulsionará o espírito ao acerto, para um dia alcançar a perfeição. Se a consciência é a voz de Deus, então não admite acordos, falcatruas, desacertos, justificativas vãs. Podemos até insistir e dizer a nós mesmos que o erro cometido foi justificável e que ainda estaremos de consciência tranquila, mas se tal erro desrespeitou as leis da natureza, exigirá reparos mais cedo ou mais tarde, para que nosso espírito continue prosseguindo na senda evolutiva. Em alguns casos, dependendo da gravidade, o próprio praticante, quando livre do corpo, sente-se envergonhado diante das cobranças da consciência. Entra em remorso e impõe a si mesmo a correção. É o que explica certas deformidades congênitas e outros casos. Veremos este pequeno ensaio. Consciência quer dizer ter ciência, ou seja, estar ciente do que fazemos ou deixamos de fazer. É, na verdade, uma eterna filmadora de todas as ações do espírito humano. Seu papel é o de um perfeito fiscal da natureza, que está acima do ego e do inconsciente, que tem a função de fiscalizar e direcionar as atitudes do espírito para o bem, para o cumprimento do dever, tanto individual como coletivo. A consciência só se mantém serena diante das atitudes equilibradas e justas, porque com atitudes impensadas, quase sempre praticadas pela força da emoção, ela se sente ferida. Também torna-se óbvio, pois quando avaliamos as consequências de um ato e notamos que ele pode contrariar a lei do amor, não temos coragem de praticá-lo, mas se o praticamos com conhecimento de causa, a cobrança da consciência se exaspera como um vírus de computador, sempre nos incomodando, doendo em dobro, tentando atrapalhar o perfeito funcionamento da máquina, e olha que atrapalha, levando, em alguns casos, ao desequilíbrio geral. Atos antigos, registrados na consciência, cuja lembrança não mais é viva, não desaparecem, mas continuam agindo, enviando o sinal de desconforto. Quando esses atos são muitos e o sentimento de culpa se avivou, ou seja, não foram corrigidos, pesam no íntimo, colocando o transgressor em posição desconfortável, de modo que o transgressor se sente com baixa estima, com pouco respeito por si mesmo e imagina nada merecer de bom. Quando compensar a desvantagem inconsciente, cuja origem muitas vezes não se lembra, fica desejando ardentemente que os outros o amem, que seja reconhecido, apresenta um comportamento muito carente e depressivo, aguardando sempre a derrota em todos os empreendimentos da vida, porque julga-se sempre não ser merecedor da vitória. O pessimismo é o grande companheiro e, no fundo da alma, tem medo de aumentar os sofrimentos com novos erros. A fé neste tipo de pessoa é de difícil construção. Não tendo fé, costuma não aceitar a justiça de Deus. Não há como neutralizar, calar a consciência. Ela é um perfeito juiz, independente, viva, não aceita acordos e não se corrompe, foge ao nosso controle. É como uma voz do Criador nos alertando, assim como um mestre alerta seu pupilo. Até mesmo atos que são praticados em espírito, ou seja, fora do corpo,
atingem-na, embora o praticante esteja preso à carne. Muitos sofrimentos e desajustes emocionais têm esta causa. Enquanto se está com o adversário a caminho, será possível agir para reparar o mal e evitar sofrimentos conscienciais futuros. Por isso Jesus disse: reconciliai o mais depressa com o vosso adversário, porque senão sereis entregue ao juiz e não saireis da prisão enquanto não pagardes o último centavo. Quanto àqueles atos antigos, que nem mais são lembrados, estando o espírito ainda encarnado, poderão ser neutralizados com a prática da caridade pura, mas se não forem neutralizados, serão de uma forma ou de outra expurgados da alma, mas com métodos doloridos, como desajustes gerais do organismo perispiritual, que se transferem ao corpo carnal em outra encarnação, em forma de uma variada gama de enfermidades kármicas. Mesmo limpando o perispírito, as marcas das lembranças desagradáveis guardam tendências em forma de traumas que só desaparecerão com o tempo, com o benefício da reencarnação, que são medos inexplicáveis que desabilitam a pessoa temporariamente para uma felicidade mais serena. Como somos seres integrantes da natureza, temos responsabilidades com o que fazemos e com o que deixamos de fazer, com o que fazemos de mais e com o que fazemos de menos. A omissão em momentos que temos obrigação de agir parece formar uma culpa mais viva que a resultante da prática de um ato doloso. Portanto, não temos o direito de nos calar se pudermos agir, porque não só o nosso bem é de nossa responsabilidade, mas o de todos nós. A sensibilidade da consciência é proporcional à força resultante de dois fatores: o conhecimento e o avanço moral do espírito. Mas, à medida que o espírito avança em sua força moral, que satisfaz a consciência, não mais o permite desrespeitar a lei do amor, e por isso ele é total equilíbrio, só faz o bem, atingiu perfeita harmonia. Nesse estado, a consciência torna-se serena, tranquila, feliz. Essa harmonia íntima é o resultado da prática de atos amorosos e desinteressados em favor do próximo, aliada à satisfação dos conhecimentos adquiridos, que resulta no que chamamos de elevação moral. Eis aí a conquista da luz. Qual seria a melhor maneira de nos livrar do peso de consciência? Reparação dos erros, antes, porém, o arrependimento sincero, acompanhado da prática da caridade pura e desinteressada, é o melhor remédio. Alguém pode cometer erros e se sentir livre da consciência? Muitos, em momentos desatinados, afirmam não temer a consciência, mas temendo ou não, ela nos cobrará, seja na carne ou fora dela. É um juiz infalível.